Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você. Boa noite, graça e paz. Vamos se colocar de pé para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Quero te convidar neste momento para que você possa fechar os seus olhos e que nessa terça-feira nós possamos levantar um clamor de adoração ao Senhor, para que este lugar seja cheio da tua presença, para que este lugar seja mais
mais que um ambiente, mas seja um lugar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor Jesus. O que seríamos de nós sem a Tua presença, Senhor? Querido Deus, nessa noite, vá falando com o coração de cada uma dessas pessoas, Senhor. Vá tocando, que o Teu Espírito Santo vá andando por este meio, Pai. Vá curando, Senhor, vai transbordando, Senhor Jesus. Que aqui estejam corações adoradores, Senhor Jesus. Que aqui esteja, Senhor Jesus, frutos do Senhor, que estão no deserto, sendo podados pela presença do Senhor Jesus. E que nessa noite, o milagre do Senhor chegará àqueles que precisam e clamam pela presença do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Pai, prontos para receber o Teu Espírito Santo. E aguardamos pelo dia que o maravilhado Deus virá sobre os céus, triunfante, nos buscar, Senhor Jesus. Nós clamamos pela Tua presença. Enche este lugar, em nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos Te adoram aos Teus pés. Pra sempre Santo
te busca no deserto, pega na tua mão e te leva para você caminhar, pois o ramo precisa podar para dar bons frutos. Um ramo precisa ser podado para dar bons frutos. Acredite num Deus que te ama. Não fique parado no deserto. O deserto é só passagem. Saia do deserto hoje. Declare a Deus, ficamos maravilhados com a tua presença, Senhor. Mais uma vez, mais uma vez. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais. Ó Santo Deus, Quero um vaso de sobre o Deus que sabe me maravilhar. Louvado seja Deus, porque Ele sempre tem bálsamo, sempre tem refrigério para os povos seu. Amém, querido? Você veio buscar do Senhor uma porção nessa noite? Certamente Ele tem para derramar sobre nós. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, querido. Por favor, tome seu assento, fique à vontade. Quero aproveitar este momento para agradecer você que está aqui nos visitando, você que está aqui nos dando a alegria da presença. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, que a graça e a paz de Jesus superabunde sobre você, sobre a sua família, aonde você for, onde você estiver. Amém? Que bom, queridos, nós estamos em tempo precioso de busca ao Senhor. Eu quero aproveitar nesse momento para te dar alguns avisos, breve avisos sobre aquilo que ainda vai acontecer nessa semana. Por exemplo, quero chamar a atenção aqui da Igreja do Senhor, a igreja local, a IPI Sertanópolis. Você que é membro aqui, membro professo, né? Você que já tem aí, já fez a sua profissão de fé, você que tem uma idade, você já se responde por si, você tem a condição de votar, de participar conscientemente de uma assembleia. Quero chamar a sua atenção para você estar aqui neste domingo. Nós vamos ter a Assembleia de Prestação de Contas. Bom, deixa eu ser aqui um pouco detalhista, para quem até nos acompanha, que não é da igreja aqui, mas nos visita. A Assembleia de Prestação de Contas nada mais é do que quando a gente se reúne para que o conselho da igreja, né, na representatividade do senhor presidente, que é o pastor titular, pastor Rodrigo, presidindo, conduzindo a assembleia, vai então junto ao tesoureiro apresentar as entradas e saídas do relatório financeiro do ano que passou. Isso nós fazemos com muita clareza, com muita transparência, como uma igreja organizada, uma igreja séria, que preza, queridos, pela excelência, para a glória do Senhor, tá certo? Mas essa assembleia só pode acontecer se você, membro, fizer parte disso, vier assinar com o seu, na lista de presença que teremos na entrada ali, aí então nós poderemos proceder com a assembleia. Como vai acontecer? Vou avisar ainda hoje, porque já vai ser domingo, tá certo? Tanto pela manhã às 10 horas, quanto à noite às 19 horas, nós teremos ali mesas ali à frente, logo no hall de entrada, com listas por ordem alfabética, com o seu nome. Você que tem acima de 16 anos, vou ser mais específico agora, você que tem acima de 16 anos, é membro professo dessa igreja, você então vai ter uma lista ali com o seu nome para você assinar e marcar a sua presença, tá certo? Nós precisamos de quórum para que isso aconteça, tá certo? Vamos ter o culto normal pela manhã, e logo após o culto, de forma bem objetiva, um culto também bem objetivo, e a assembleia, a prestação de contas bem objetivo, logo após o culto. É breve, é rápido, mas é importante que você permaneça após o culto para este momento, tá certo? E também no culto das 19 horas, procederemos da mesma forma, haverá ali também mesas com as listas, para você marcar o seu nome, a sua presença, quem sabe você vem só à noite. E aí então, depois do culto, nós vamos proceder com a assembleia também. Nós abriremos a sessão de manhã e permaneceremos com ela aberta até a noite, tá certo? É assim que a gente considera, e aí encerraremos após o culto da noite.
Mas você que nos visita, você pode também, você que não é membro da igreja, ou mesmo que você ainda não fez sua profissão de fé, e aqui me dirijo aos adolescentes, você pode participar, estar presente, vir ao culto normal e estar na assembleia também normal. Quem sabe você tem curiosidade de saber como funciona, o que acontece, não é, o que é tratado, você pode participar. A única questão é que se você não é membro, você não tem direito a voz, você não pode votar, mas você pode estar junto sim, tá bom? Seria até uma alegria estarmos juntos aqui. Então fica aqui o convite, obviamente para quem não é membro, para estarmos aqui juntos celebrando a Jesus às 10 da manhã ou às 19 horas, neste domingo dia 16, e depois com a Assembleia de Prestação de Contas. E para você que é membro, tá certo? Estou sendo enfático, para que estejamos aqui como igreja exercendo a nossa cidadania de IPI de Sertanópolis, está certo? Você está sendo convocado para fazer parte desse momento, então não perca, tá certo? Ou pela manhã, ou à noite, nesse domingo dia 16, amém, igreja? Glória a Deus. Bom, queridos, o próximo recado é sobre o Bazar Missionário. Nós ainda continuamos arrecadando aí doações dos irmãos, tanto de roupas ou calçados, que possa ser aí direcionado, não é, no bazar, para contribuir, abençoar vidas. Então, se você tem aí com que doar, faça parte, contribua, e Deus te retribua abundantemente mais, tá certo? Só trazer na igreja vai ser uma bênção, queridos. E quero também informá-los, ou melhor dizendo, avisá-los, aquilo que nós já temos aqui, tão especial, acontecendo toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, que é a manhã de oração. Então, se você tem disponibilidade, você pode estar aqui às 6h30 da manhã para a oração. Faça isso, não perca a oportunidade, com certeza tem sido bênção, viu, queridos? E logo após, sempre a oração, 30 minutos, coisa breve, bem objetiva. Nós temos aí um café, um tempo de comunhão, muito gostoso também, que é imperdível. Então, se você deseja tomar um café especial aqui na igreja, 7 horas, venha às 6h30 para a oração, que você já sai daqui bem alimentado nos dois sentidos, tá bom, igreja? Esses são os avisos de agora, dessa noite, mas eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um momento que nós entendemos também de adoração a Deus. Não é nada fora do padrão, mas sim é algo que exalta e engrandece ao Senhor, correspondendo à sua palavra, em fidelidade aos princípios da palavra do Senhor, tá certo? Dízimo, antes de ser mandamento, é um princípio. Então nós temos essa prática como igreja de Cristo, com muita alegria e gratidão ao Senhor. Não pesa no nosso coração, é um prazer, é um momento especial de reconhecermos a paternidade e a bondade de Deus, amém, igreja? Então eu quero convidar você nesse momento a trazer aqui então seus envelopes nas urnas, QR Code na tela, pelo seu aplicativo, ou então lá atrás com a maquininha, como você preferir. Feche seus olhos, mais uma vez vamos agradecer ao Senhor e consagrar tudo a Ele. Pai, tudo é Teu, tudo é por meio do Senhor, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, assim diz a Tua palavra, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Ah, Senhor, se a Tua palavra assim declara, nós entendemos que não só os nossos lábios, nosso louvor, não só, Deus, o nosso coração, não só, Senhor, os nossos planejamentos, nossos anseios são do Senhor, aquilo que fazemos, mas aquilo que temos é do Senhor, porque veio de Ti, e nós queremos Te exaltar, Senhor, e Te engrandecer, e dizer, Senhor, toma mesmo o Teu lugar, reina sobre nós, reina nesta noite, ó Senhor Jesus, que o Seu nome seja exaltado sobre tudo, sobre todos, em todo tempo, para todos sempre, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar o Senhor. As palmas.
chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. O
reinarás. Te convido agora a erguer a sua voz e declarar palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Que estamos aqui essa noite, vivendo um pouco do que iremos viver para sempre nos céus, declarando que Ele é santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Tua glória. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Tu és exaltado essa noite aqui neste lugar. A Tua igreja declara que o Senhor é poderoso, digno do nosso louvor e adoração. Exaltamos o Teu santo nome. Poderoso és o Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre. Os
nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és santo e poderoso, Deus. Exaltado és o Senhor. Não há palavras, ó Pai, que podemos dizer essa noite, ó Pai, para descrever a quem Tu és, ó Pai. Tu és entronizado essa noite aqui, ó Pai, está acima de todas as coisas, ó Deus. Tu és o primeiro em nossas vidas, Tu és o primeiro em nossa família. Te entronizamos, ó Pai. Santo, santo és o Senhor, ó Deus. Nós te adoramos. Vamos juntos declarar mais uma vez que Ele é santo. Santo és o Senhor. Liga a sua voz e declare. Declare. Santo, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia, engrandeça este nome que é santo, poderoso. Nome de Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Te adoramos, Jesus, adoramos o Teu nome neste lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, igreja. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que Deus continue usando a vida de vocês, meus irmãos, céu de louvor, pela sensibilidade, a presença do Senhor. Glórias a Deus. Deus continue usando, abençoando. Assim também os nossos irmãos, a mídia, aos nossos queridos intercessores, a nossa rede Kids, aos nossos irmãos no estacionamento, na recepção. Glórias a Deus. Quanta coisa acontecendo enquanto estamos aqui louvando ao Senhor. Meus irmãos, nós temos mais uma mensagem do Senhor nessa noite, uma mensagem de esperança. É uma série de mensagens, é claro que nós consultamos o coração de Deus, entendemos algumas mensagens, porque a Bíblia toda é um livro de esperança. De Gênesis, Apocalipse, é um livro de esperança, e realmente nós poderíamos passar pregando somente com este tema, lições de esperança. No entanto, nós estamos para dar start numa nova série de mensagens, mas eu quero chamar você nessa noite para ouvir atentamente uma mensagem de esperança. Eu acredito que é a maior esperança que todo aquele que crê em Cristo deve guardar no coração. Todo aquele que crê em Jesus, que vive a fé, vive a palavra, precisa manter essa esperança todos os dias, guardar no seu coração, que é a esperança da ressurreição. Amém, queridos? A esperança da ressurreição. Você tem esperança nessa mensagem? Você tem esperança nesse dia? A esperança da ressurreição? O texto que nós iremos compartilhar se encontra em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 23, capítulo 22, verso 23, ao versículo 33, capítulo 22, se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade, ou se preferir na sua Bíblia, a partir do versículo 23, eu quero ler alguns versículos, irmãos, em seguida vou explicar alguns, para que assim você possa ter mais clareza também sobre a compreensão destes ensinamentos que há nessa passagem com relação a este tema tão relevante para as nossas vidas. Verso 23 diz assim:
Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com uma viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa, porque todos casaram com ela? Verso 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Antes de continuarmos, irmãos meus, preste bastante atenção. Nós já estamos aqui, talvez impressionados ou talvez surpresos, principalmente se for pela primeira vez que você está lendo ou ouvindo essa passagem, este levantamento dado pelos saduceus. Os saduceus, eles pertenciam também um pouco da classe ali dos fariseus. No entanto, diferente dos fariseus, eles não acreditaram na ressurreição. Eles somente acreditavam no Pentateuco, ou seja, nos primeiros livros do Antigo Testamento. E eles tinham uma dificuldade muito grande de compreender sobre este assunto, ainda que os fariseus tentassem explicar, mas não tinham argumentos para tentar convencê-los sobre o assunto, sobre essa doutrina da ressurreição. E eles colocam aqui uma situação discutindo, e me faz pensar que tantas discussões que possa haver até nos dias de hoje, isso nós percebemos que já é antigo, discussão teológicas ou discussões sobre se é de Deus, se vai ter isso, se não vai haver, sobre a nossa vida após a morte, discussões como essas que nós estamos aí sujeitos a ter no nosso dia a dia. Mas qual é a fonte de muito equívoco? A fonte é o quê? Ignorância espiritual. Jesus está dizendo uma coisa aqui: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, se vocês não conhecem nem as Escrituras, nem menos o poder de Deus, vocês não conhecem Deus. Porque Deus se revela por meio das Escrituras. Logo, se eu e você afirmarmos nossa fé em Deus sem a palavra, é um Deus provavelmente concebível pela nossa imaginação. É um Deus que você criou e ele cabe nas suas regras. Isso é muito perigoso nos dias de hoje, que muitas pessoas têm o seu próprio Deus, criam o seu próprio Deus e suas regras encaixam naquilo que ela mesma crê. Logo ela vai afirmar que não é pecado, porque o Deus que ela crê, mas o Deus que ela crê é concebível da sua maneira, da sua imaginação, não é o Deus da palavra. A ignorância é uma coisa muito séria, e a Bíblia diz que o inimigo, a saber, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não realmente conheçam uma verdade. É muito perigoso nós afirmarmos tantas coisas a parte de Deus, principalmente daquilo que ele não disse. Discutir, dias atrás eu estava lendo algo, me chamou bastante atenção, que diz o seguinte, o autor do livro, que nós jamais devemos discutir teologia no leito de hospital. Tem lugares que não devemos discutir teologia. Ah, mas foi Deus, né? Isso foi a vontade do Senhor. Você discute isso para quem está despedindo de um ente querido? Às vezes, irmãos, essa fala vem muitas vezes das pessoas propriamente que estão inseridas na igreja, que não tem conexão com a palavra, e falam coisas por si mesmo, ou falam a parte de Deus sem aquilo que Deus disse, ou sem aquilo que Deus afirma. Ou pode até mesmo falar coisas certas, mas no lugar errado, na hora errada. O que nos falta? 2 coisas: conhecimento, fundamento, e segundo, sensibilidade. Ter fundamento daquilo que nós entendemos, o que a palavra de Deus diz, mas também sensibilidade para entender o momento. Não se discute teologia no leito de uma enfermidade, no leito de hospital, não se discute isso.
ou saber que uma circunstância que a pessoa está passando e você já dá um diagnóstico espiritual, olha isso aí, já sei o que é, já sei, isso é o Senhor que está movendo na sua vida por causa disso. Olha, sabe, as pessoas às vezes só querem um abraço e às vezes nós queremos explicar coisas que nós nem sequer sabemos. Queremos dar uma palavra, sendo que muitas vezes em momentos como este de dor, nós simplesmente devemos o quê? Estender a misericórdia, estender os nossos ombros e pedir que o Senhor nos dê lágrimas para chorar com os que choram. Acho que isso é uma ministração tão importante. Porque esses saduceus, eles começam a levantar aqui uma situação sem sequer nenhuma consideração ou nenhuma sensibilidade com essa mulher. Tudo bem, podemos considerar que eles só levantaram uma situação para colocar Jesus à prova, para anular o que Moisés disse, segundo a lei, e para tentar fisgar Jesus em alguma palavra para julgá-lo, achar algum erro na fala de Jesus. Agora, se isso foi verdadeiro ou não, uma coisa nós podemos considerar, de fato, é uma história que não está distante na história do mundo real. Se essa situação que eles levantaram, se houve realmente, se procedeu, se foi fato verídico, não podemos afirmar. No entanto, foi realmente uma ignorância absurda o que eles colocaram. Nós já iremos explicar melhor. Mas vamos continuar lendo o texto. O verso 30, lembre-se que Jesus disse que o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus vai explicar aqui, principalmente, o ponto que eles levantaram com muita ignorância, por não desconhecer os desígnios da eternidade, os desígnios de Deus, por não conhecer a palavra. E olha só o que Jesus disse. Talvez você ficou assim, mas e aí, o que vai acontecer então? Uma história como essa, na história real, ou talvez algo semelhante da minha história, de alguém, como que é isso? Jesus aqui nos explica, no versículo 30, porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém, meus irmãos? Até aqui, queridos. Olha, eu sei que é um assunto, poderíamos trazer isso até para um estudo, mergulhar mais na palavra sobre este assunto. Não é tão comum trazermos uma palavra como essa de terça-feira, mas eu quero só explicar algumas coisas para chegarmos na aplicação deste texto. Bom, o Senhor está dizendo que, olha, vocês estão totalmente equivocados quanto a essa mentalidade de pensar que será assim, né, na ressurreição, porque Jesus ele deixou bem claro que lá na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, mas são como os anjos, não se tornam anjos. Se alguma vez você ouviu isso, é alguém que não conhece a palavra, são como anjos, não é anjos, literalmente se tornou um anjo, quer dizer que não será realmente uma atração física, não terá uma necessidade de casamento, não haverá necessidade de haver, por exemplo, aquela bênção que Deus estabeleceu para que sejam fecundos, multiplicar a terra, encher a terra, não, porque o céu não vai precisar disso. Não haverá necessidade de haver mais pessoas nascendo para até mesmo povoar a terra, principalmente com aqueles que partem. Não, no céu não haverá mais morte. Na ressurreição, Jesus está dizendo claramente que não se dará em casamento. Tá certo? Bom, mas por que eles levantaram este ponto, principalmente dizendo que aquela mulher viúva, ela até então chegou a ter 7 relacionamentos. 7 relacionamentos. Casou com o primeiro marido, faleceu, e assim o segundo teve que assumir, porque havia uma lei de Moisés, e essa lei, se você quiser notar para você ler depois, eu vou deixar a referência para você, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 5 ao 10, que fala realmente sobre o casamento do levirato. O que significa levirato? Significa o irmão do marido.
E qual era o propósito? O propósito era gerar herdeiros. Se, no caso, o casal, né, um casal, vence a infelicidade, faleceu o marido, no entanto, não gerou um herdeiro, não gerou um filho. Então, o irmão deste deveria assumir essa responsabilidade para que gerasse, na história da viúva, um herdeiro. Deveria ter um herdeiro, para que assim garantisse as suas próximas gerações. Essa realmente era uma promessa para o povo de Israel, e a lei que eles encontraram, compreenderam, foram essa estabelecida por Moisés, para que o irmão assumisse a responsabilidade e assim gerasse um herdeiro para que levasse a memória, ou legado, ou herança do nome do pai falecido. Estão entendendo, queridos? Essa é a lei. Agora, vocês viram a situação que eles levantaram aqui? Eles fizeram realmente uma situação que essa mulher teve uma infelicidade tão grande, porque ela passou-se pelo menos ali por 7 relacionamentos, e nenhum destes conseguiu realmente ter filhos ou herdeiros, e agora que todos partiram, e ela também morreu, e com quem ela vai ficar então lá no céu? Essa foi realmente a pergunta, com tanta ignorância deles, por não conhecer realmente as escrituras, como nós já mencionamos. Mas como eu disse, vamos entrar um pouco nessa história e pensar numa história real, e pensando de uma forma mais sensível na história dessa mulher. Nós não sabemos o nome dela, não sabemos realmente, mas muitos detalhes aqui está bem claro. Sinceramente, quando eu olho para a história dessa mulher, isso, como eu disse, se foi verídico ou não, ou se foi apenas ali uma armadilha, algo que eles colocaram para colocar Jesus à prova, mas isso sabemos que faz parte da vida real de muitas pessoas hoje, principalmente de pessoas receberem talvez até aquela leitura: meu Deus, mas você não tem sorte nessa vida, hein? É claro que não se aplica essa lei mais, mas eu estou dizendo que alguém que começa tanta coisa e não dá certo, alguns poderiam titular essa mulher: misericórdia, mas você, eu não sei se existe isso, mas eu vou dizer, você é muito azarada. Já por 7 vezes você tentou e não consegue. Certamente ela seria questionada assim, sobre ela, ou no mínimo dizer assim: mas alguma coisa está errada na sua vida. Alguém pelo menos diria assim para ela: olha, algo está muito errado com você, porque nunca dá certo. E eu sei que muitas vezes, irmãos, quando nós patinamos nossa vida, também levantamos esse questionamento ao pensar: parece que nada dá certo. Já ouvi pessoas dizendo: mas eu sou um azarado demais. E parece que quando estraga uma coisa, para complicar, estraga mais 2 ou 3 coisas. Às vezes deparamos situações assim, não é, meus irmãos, em que parece que uma coisa dá errado, e você, para tentar se aliviar, ao contrário, estraga outra coisa. E o pior ainda, você bate um dedinho ainda assim no sofá, dá aquele negócio, ou o cotovelo na parede, aí você fica mais bravo ainda, aí que você vai ser provado se existe domínio próprio ou não. Aquele dia ou dias que parece que tudo está dando errado, mas se olharmos para a história dessa mulher, se for verídica, de fato é alguém que passou toda a vida tentando, toda a vida ela tentou, toda a vida nada deu certo, só foi sofrimento em cima de sofrimento. E nós sabemos, irmãos, que enquanto vivemos aqui, nós estamos sujeitos a passar por aflições na vida, muitas das quais nós nem imaginamos, para ser sincero. É por isso que devemos estar a nossa vida na presença de Deus. Estar na presença de Deus realmente não vai nos livrar de muitas coisas as quais estamos sujeitos a passar, mas a certeza é que nos garante da presença do Senhor nos sustentar para enfrentar coisas que nós não sabemos o que o amanhã nos espera, o que nos reserva amanhã. Há algumas considerações neste texto, olhando para a história dessa mulher, que poderíamos falar assim: misericórdia, mas que infelicidade, essa aqui parece nasceu para sofrer. Não sei se este pensamento tem assolado sua mente por esses dias. Meu Deus, parece que nada dá certo na minha vida. Ou você questiona assim: parece que nunca vai mudar. Qual é a esperança que nós temos, irmãos meus? Qual é a esperança, se não é a ressurreição? Eu acredito que onde nós devemos mais focar nosso coração naquilo que é eterno, conforme o apóstolo Paulo já nos ensinou.
que tudo aquilo que realmente os olhos vê são temporais, são passageiros, mas aquilo que os olhos não vê, ou seja, que nós temos a compreensão pela fé, são eternos, e não vai passar. Mas a primeira consideração que nos traz, irmãos, primeira lição ao olharmos para este texto, que a ressurreição vai acabar com os sofrimentos dessa vida. A ressurreição vai acabar com os sofrimentos dessa vida. Muitas pessoas questionam, mas será um dia vai ter fim, sofrimento? Nós acompanhamos pessoas, famílias, e passam por luta, sofrimento, até mesmo penso, Deus do céu, quando será que essa pessoa vai realmente ter uma paz, de ver toda a sua família convertida, ou de ver o curso da história dela mudado? Olha, a única certeza para que possamos guardar nosso coração e fortalecer a nossa fé, meus irmãos, é a ressurreição. A ressurreição vai acabar com os sofrimentos dessa vida. Por quê? Essa mulher, como nós estamos considerando uma história verídica, ou pelo menos é o retrato da história de muitas pessoas, ela pelo menos, irmãos, sofreu 7 perdas. 7 perdas. Então, a única coisa que vai dar um basta no sofrimento de quem já está até mesmo se acostumando com tantas perdas, é o que? A ressurreição. A ressurreição vai acabar com os sofrimentos dessa vida. Essa mulher realmente teve 7 perdas, e talvez ela foi até alvo para ser uma discussão teológica, ou discussão da ignorância. Agora, ela morreu, ela vai morrer um dia também, com quem ela vai casar, hein? Com quem ela vai ficar lá no céu? São pessoas que muitas vezes são insensíveis demais, em nome da religiosidade, em questionar alguns assuntos, sem sequer pensar no sofrimento das pessoas. E olha uma coisa, queridos, ela passou por 7 perdas, e sinceramente, quantas perdas nós temos passado? Nós passamos, irmãos. O que realmente nos garante uma coisa, é a ressurreição, que um dia vai ter o fim, vai acabar com os sofrimentos dessa vida. Enquanto vivermos, é melhor lidar com uma realidade do que uma ilusão, e o Evangelho não é uma ilusão, o Evangelho não é uma mensagem manipuladora, o Evangelho de Cristo é real, na vida real, e nos ensina realmente a colocar nosso coração em Deus, mesmo diante das diversidades dessa vida. E a vida real é que nós iremos ter perdas na nossa vida, irmãos, e teremos perdas. Por mais que você fale assim, meu Deus, está repreendido. O próprio Jesus chorou ao despedir de um amigo, ainda que ele veio ressuscitar, mas houve perdas. Ainda que este amigo, ao saber Lázaro que Jesus o ressuscitou, chegou um dia que ele teve que partir, ou seja, a ressurreição vai dar um basta no sofrimento. Se tem uma coisa que, olha, o dia vai acabar, quando acaba, pastor? Quando começa a ir para a igreja e ser um crente fiel? Não, preciosidade. Você sendo um crente fiel, vai te capacitar ainda com certeza a ser uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais madura, muito mais em condições a lidar com as perdas, mas isso não quer dizer que te garante, que vai te privar das perdas. Essa é uma verdade, irmãos. Agora, a ressurreição não apenas vai acabar com os sofrimentos dessa vida, essa história também nos ensina algo semelhante, meus irmãos, que a ressurreição vai acabar com os eternos começos, ou melhor, recomeços dessa vida. Recomeços. Por 7 vezes, essa mulher teve que fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar. E realmente, dependendo das perdas que nós temos nessa vida, nós temos que recomeçar. Recomeça. E é sempre essa mensagem de esperança que nós também pregamos, ou nos encorajamos, olha, vão recomeçar. É a triste realidade de muitas pessoas que talvez uma tempestade da vida que passa e perde tudo, é afetada no sentido material, materialmente ela perdeu tudo. Nós percebemos nesses dias, muitas famílias chorando, muitas famílias juntando a pouca força que tem, principalmente por ver suas casas inundadas, como no Rio Grande do Sul, e tantos outros lugares que nós percebemos as enchentes, e a pergunta que alguém fez a ela foi, e agora?
E qual foi a resposta? Agora é recomeçar. Agora é recomeçar. Alguns até ousou dizer assim, eu vi algumas mensagens dizendo o seguinte: olha, agora juntar o que nos restou, que é o quê? Aquilo mais importante, minha família e a saúde, e recomeçar nossa vida. Vamos recomeçar nossa vida. E muitas pessoas, por passar por coisas trágicas, só existe agora um caminho: olha, recomeça, não se entrega, não se enterre junto. Nós somos encorajados realmente, irmãos, a superar coisas na nossa vida, e para isso precisa o quê? Recomeçar. Nós estamos recebendo mensagens bem animadoras no começo do ano: olha, vamos recomeçar, 2025 é um ano do recomeço. Mas algumas pessoas têm que recomeçar de novo, tudo de novo, quando tem uma perda significativa, e recomeçar de novo, é quando leva uma rasteira da vida, uma traição, quando realmente depara com situações financeiramente se quebra, e recomeçar, ou uma situação na família: olha, vamos juntar e vamos recomeçar outra vez, vamos recomeçar, e assim segue. Essa mulher teve 7 recomeços, ou começou, teve que iniciar outra vez. Por 7 vezes essa mulher tentou construir a sua vida, construir de novo. Veio finalmente o casamento, a infelicidade, ficou viúva. Agora o irmão vai assumir, o cunhado vai assumir, pelo menos para ter um herdeiro. Não deu certo, e assim foi até o 7º. Quantas vezes as pessoas tentam construir a vida e mesmo assim se deparam com uma frustração? E qual é a mensagem, pastor? Porque eu estou recebendo tanta mensagem: olha, recomeça, recomeça. Olha, a maior mensagem que você deve guardar no seu coração, e essa é a palavra de Deus que diz que a ressurreição vai acabar com os eternos recomeços dessa vida. A ressurreição vai dar um basta nisso também, quando estivermos com Cristo. Quando realmente fechar os nossos olhos aqui e abrir lá com o Senhor, realmente não haverá mais necessidade alguma de recomeços. Recomeços. Quantas vezes você já recomeçou a sua vida? E glória a Deus, o Senhor é bom, que nos ajuda a recomeçar. E alguns aqui necessitam recomeçar, mas talvez estão tão sem força: meu Deus, de novo recomeçar, de novo recomeçar. São eternos recomeços que passamos também em nossa caminhada, irmãos. Mas o que nos leva a não desistir desses recomeços é crer numa coisa: um dia não haverá mais necessidade alguma de recomeço, porque tudo será para sempre. Amém, meus irmãos? Terceiro e último que nos ensina a olhar para essa história que tanto nos toca, que a ressurreição vai acabar com as preocupações dessa vida. Vai acabar com as preocupações dessa vida. Se essa mulher já havia coleção de histórias tristes, de eterno recomeços, de tentar, de lidar com tantas coisas da vida, um dia teve ela finalmente um fim, porque pelo menos na história ou a ilustração destes homens saduceus, eles falaram: um dia ela morreu, um dia ela partiu. Na verdade, chegou um dia que essa mulher descansou do seu sofrimento nessa vida, descansou. Um dia realmente passou, vai passar tudo isso. A ressurreição vai acabar com as preocupações dessa vida. O que mais nos preocupa, irmãos? O que você poderia dizer assim: olha, se a única coisa da minha vida tivesse assim, olha, estabilizada, nada iria me abater. Nada iria me abater. Eu vou levantar um ponto aqui que eu acredito: olha, se eu não na minha vida não precisasse disso, tivesse tudo certo, tudo já gratuito, já está tudo pago. Mas se uma das coisas que nos tira o chão nessa vida é também questão de finanças. Esses dias eu estava olhando a palavra e falando: meu Deus, obrigado, porque uma das coisas lindas que não haverá no céu é nenhuma preocupação, e principalmente com questões de finanças. Não teremos preocupação com isso. Aquilo que talvez seja motivo dos homens se matar aqui na terra, dar a vida, trair, golpear-se e até mesmo se corromper, lá no céu diz que serão até ruas, elas serão de ouro. Nós iremos pisar em cima naquilo que nós pisamos em cima das pessoas para ter, muitas vezes.
pisar em cima das pessoas para obter lucro, promoção, ganhar o lugar delas, tentar de alguma forma golpeá-las, enganá-las, levar vantagem. Tudo isso que o homem tem capacidade de matar, roubar e destruir, no céu as ruas serão de ouro, não servirão para nada isso. Um dia vai chegar ao fim toda qualquer preocupação desta vida. Essa é uma mensagem, meus irmãos, realmente para que nós venhamos guardar no coração e dizer assim: eu tenho uma esperança eterna. Se eu estou em Cristo, há uma esperança eterna. Amém, meus queridos? Porque a ressurreição, ela é garantida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que está nele, que está no Senhor. Nós estamos há poucos dias para celebrarmos a ressurreição, mas já quero começar desde já com essa mensagem, de celebrarmos a Cristo que ressuscitou, e essa esperança que também cremos que no Senhor iremos ressuscitar. Apóstolo Paulo disse que se realmente a ressurreição de Cristo não aconteceu, é em vão nossa fé, é em vão nossa pregação, se Cristo não ressuscitou. E diz, nós estamos fazendo de Deus mentiroso, porque nós estamos afirmando pela palavra que Ele ressuscitou a Cristo. Ele é um Deus que ressuscita. E ele disse, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã, e somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui para mim ele contou um segredo revelador de uma alegria permanente, independente de qualquer circunstância. Qual alegria é essa? A alegria da ressurreição, a alegria da vida eterna. Um dia todos os sofrimentos vão se acabar, queridos. Agora eu pergunto, você quer melhor uma mensagem de esperança do que essa? Um dia, mas enquanto, se houver necessidade de recomeçar, recomece. Se há necessidade de superar, supere. Se há necessidade realmente de, irmãos, de despedir, despeça. Se há necessidade de despedir, vamos ter necessidade disso, vamos ter que despedir. Mas sabemos que não será sempre assim em nossa vida. Não será sempre assim. Não teremos preocupações para sempre. Sabe por quê? Olha só o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 11, verso 25. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que esperança bendita, meu Senhor. Que esperança gloriosa, não é manipuladora, não é uma ilusão, é promessa, é verdadeira. Essa esperança que nos sustenta, Pai, em dias de despedidas, em dias em que exigirão recomeços, dias em que somos bombardeados pelas preocupações dessa vida, preocupação com o passado, o presente, o futuro, tantas coisas, Senhor. O dia tudo vai passar, tudo passa, mas as palavras do Senhor permanecerá. Se coloque de pé, por favor, irmãos meus queridos. Enquanto nossos irmãos Céu de Louvor vão se posicionando aqui, e também nossos irmãos do Ministério de Intercessão, que nós queremos orar, clamar ao Senhor. Há uma coisa linda que o Senhor revelou nessa palavra. É tremendo que, por mais que houve uma ignorância revelada por estes homens, pelos saduceus, que não criam na ressurreição, é tremendo que isso foi uma oportunidade para Jesus trazer revelação daquilo que é, do que é eterno, sobre a ressurreição. E olha só o que o Senhor disse: quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Preste atenção, Ele está dizendo que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus. Ele não era o Deus
de Abraão. Ele é o Deus. O que significa isso? Que estão com o Senhor. Ele é o Deus de Abraão. Mais uma vez o Senhor testificando a mensagem: aquele que está nele há de ressuscitar, está com ele. E nós queremos orar neste momento, irmãos meus, pois nós cremos que nosso Deus é um Deus de vivos. Essa é uma mensagem para nos encorajar, queridos, para nos abençoar nossa vida. Todos os dias nós deparamos com tantas notícias, de ou alguém conhecido ou desconhecido, mas chega até o nosso conhecimento. Pessoas que partem sem sequer nos avisar. Dói demais na gente, né, irmãos? Mas na ressurreição vai ter um fim tudo isso. Senhor, muitas pessoas viram aqui à frente para receber oração, para orar junto. Algumas pessoas virão para renovar a sua fé, fortalecer seu coração. Alguns ainda, Senhor, estão superando a despedida, as perdas. Alguns receberão, Pai, necessitam de força para recomeçar. Outras precisarão uma paz que excede todo entendimento para guardá-las das preocupações dessa vida. E nós cremos, Tu és o Senhor. Não é somente o Deus que há de nos abençoar eternamente com a ressurreição, mas também hoje. O Senhor se importa com o nosso agora, o Senhor se importa com o nosso presente, pois Tua palavra declara que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tua palavra diz que hoje mesmo o Senhor supre as nossas necessidades. Tu és o Deus do hoje, o Deus do agora, e é o Deus que já supriu e preparou um lugar para aqueles que estão no Senhor, um lugar para aqueles que estão contigo, na Tua presença, Pai, um lugar para aqueles que crêem e que andam na Tua palavra. Eu quero chamar você neste momento, tanto você que deseja iniciar uma jornada de oração, ou você que já está nessa jornada de oração, mas especialmente um apelo para você, que a palavra do Senhor nessa noite encontrou o endereço, encontrou o seu coração, e você necessita de receber esse encorajamento, essa promessa de Deus sobre a sua vida, essa certeza, essa verdade, a fim de fortalecer e te abençoar. Sai do seu lugar neste momento. Nós queremos orar juntos, nós precisamos um dos outros para orarmos, caminharmos juntos, em nome de Jesus. Nas águas não vou afundar, nós estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Esse é o nosso Deus, que provê as nossas necessidades, que abre caminho no deserto, que envia a fonte necessária. Esse é o nosso Deus, que enxuga as nossas lágrimas, que nos abraça em graça. Esse é o nosso Deus, que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, fez tudo por nós naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, provando o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Nada é impossível para esse Deus. Nada é impossível para esse Deus. Feche seus olhos, queridos. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu caminho,
o seu desafio, aquilo que você tem diante de si, e considera como algo que para você é impossível, mas Deus pode todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra vem como um bálsamo aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos chamar para uma confiança verdadeira, madura, naquilo que o Senhor já fez em quem Tu és. Somos chamados a crescer e a desenvolver a nossa fé, Senhor, não como meninos e meninas, como crianças espirituais, mas como homens e mulheres, como pessoas maduras, que entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. O Senhor age em todas as coisas, nada foge do Teu controle. O Senhor em tudo está, e está realizando a Tua vontade, a Tua obra, ainda que não percebamos e vejamos, Senhor. Assim foi quando o Senhor Jesus estava naquele túmulo, e todos achando que havia acabado, mas ao terceiro dia, rompendo com a morte, Ele ressurgiu, vitorioso, glorioso, poderoso, Senhor. Isso é suficiente para crermos que tudo o Senhor pode fazer, que nada, Senhor, nada pode parar o Teu agir, a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós colocamos a nossa fé no Senhor. É a Tua palavra que nos fortalece. Fortalece a fé do meu irmão, Senhor, da minha irmã. Eu não sei qual é o pedido, qual é, ó Deus, o propósito que meu irmão e minha irmã coloca diante do Senhor, mas o Senhor conhece. Seja, Deus amado, quem esteja na 7ª semana, na 6ª, na 5ª, 4ª, 3ª semana, na 2ª, ou hoje esteja começando um propósito diante de Ti, clamando, buscando, entregando, confiando ao Senhor, não sei, mas o Senhor sabe. Apenas te peço, Senhor, realiza a Tua obra, completa a Tua obra, faz aquilo que lhe apraz. Prova, Senhor, que Tu és Deus. Mais uma vez, provar e ver de que o Senhor é bom, que possamos ver o quanto o Senhor é bom nesta causa, que não seja a nossa vontade, mas a Tua, e que o Teu nome seja exaltado para todos sempre, que o Teu nome seja engrandecido e glorificado para todos sempre. Você crê nisso? Amém? Diga assim: Senhor, que o Teu nome seja exaltado na minha vida, nesta causa, não como eu quero, mas como Tu queres, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Louve ao Senhor com suas palmas, queridos. Graças a Deus. Terça que vem estaremos aqui firmes e fortes, louvando ao Senhor na noite da esperança. Mas também domingo que vem esperamos vocês aqui com alegria em nome de Jesus. Recebam a bênção, meus queridos irmãos, cientes de que o culto encerra aqui, mas a adoração permanece na nossa casa amanhã e todos sempre. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a amizade, a liderança do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre os seus dias, hoje e sempre. Amém e amém. Volte em paz e alegria.